continuando nossa aula do livro do Guia dos Perplexos, Moreira Rino. Hoje estamos iniciando o capítulo 5 do livro. Título: sobre os estudos das ciências divinas ou metafísica. Então vamos começar aqui a leitura do capítulo 5. O Rambam diz: quando o maior dos filósofos iniciou suas investigações e demonstrações sobre assuntos muito profundos, aqui o Rambam está se referindo a Aristóteles, que ele considerava o maior dos filósofos, ele disse, desculpando-se o que se segue, que o leitor de seus escritos não deveria atribuir-lhe presunção ou audácia pelo que ele pesquisa, ou que ele se precipita a tratar apenas ao tratar temas que ignora. Ao contrário, caberia considerar que ele tenta e se esforça em estabelecer e adquirir opiniões verdadeiras de acordo com as possibilidades do ser humano. Aqui Aristóteles escreve isso no Tratado sobre os Céus, parte 2. Ele deixa claro que existe uma limitação do conhecimento humano. Toda a nossa visão, nosso estudo sobre a natureza, sobre o mundo, sobre qualquer coisa transcendente é limitada pelas próprias limitações físicas e intelectuais do homem. Assim diremos nós, que o ser humano não se deve precipitar neste assunto sério e importante sem ter se preparado nas sabedorias e nas ciências, consertar as suas virtudes morais como é devido, e limitar seus apetites e paixões imaginativas. Aqui tem uma nota de rodapé. Maimônides se opôs completamente às doutrinas que mortificavam o corpo e pregavam o ascetismo, ensinando sempre o caminho balanceado. Esse é o caminho que o Rambam ensina, o equilíbrio. Não, ele escreve aqui, limitar seus apetites e paixões imaginativas, porém não chegar ao extremo do ascetismo, não fazer aqueles costumes daqueles sábios que se martirizavam, como existia no Islã, existe até hoje no Islã também, de você pegar e se flagelar, passar muito tempo sem comer, se flagelando e se torturando, né? Não chegar a esse nível de ascetismo, que também é uma tolice, na opinião do Rambam. O caminho é do equilíbrio, não se entregar às paixões e a tudo que se contrapõe, né, a moral e tal, as virtudes, mas também não cair por outro lado de negar tudo isso, nem ir totalmente para um caminho que você ignora as virtudes, a moral e tudo mais, nem por outro que você fica totalmente um ascético. Que todos os dois caminhos extremos, eles são prejudiciais. O que o Rambam está trazendo aqui é o equilíbrio. O Rambam ele diz que para a gente começar a investigar as coisas espirituais, os assuntos espirituais, é necessário ter o equilíbrio das suas virtudes. É necessário a pessoa procurar o melhoramento interno das suas virtudes. O apetite demasiado, tudo que é negativo, o orgulho excessivo, todas essas qualidades que meio que rebaixam o ser humano a puro instinto animal. Tudo isso deve ser evitado por quem está caminhando no caminho da espiritualidade. Então, por um lado, a gente não deve esquecer e negar totalmente o nosso corpo, porque nós somos corpo, nós não somos espíritos somente.
Nós temos as necessidades de um corpo que tem e nós devemos satisfazer essas necessidades de uma forma balanceada. E também a gente não é totalmente corpo e só isso, só animal. A gente tem que cuidar do corpo e também cuidar da espiritualidade. É unir os dois como uma coisa só. O ponto é que o corpo e alma, dentro de um trabalho de uma pessoa que está procurando um caminho divino, eles tomam um caminho só. É como se o corpo ele não fosse mais só o inimigo do espírito, nem o espírito inimigo do corpo, mas o espírito ele trabalha o corpo para eles se unirem e trabalharem juntos no mesmo propósito. Eles se formam um conjunto, uma unidade, e com isso se caminha no caminho espiritual. Então não adianta nada a pessoa, aquele fanático, a gente tem muitos exemplos disso, o fanático religioso, que diz que o mundo jaz do maligno, então tudo diz que é do mundo, então, enfim, todo essa visão, esse dogma que a pessoa tem dessa dualidade, dessa contradição o tempo todo. Mas o caminho da sabedoria não é esse. O caminho da sabedoria é saber trabalhar com os dois e unir os dois num único propósito, que é o propósito de revelar o Criador, de se aproximar do Criador em similaridade de forma, em se autoconhecer, se aperfeiçoar e com isso aperfeiçoar o mundo. Então tudo isso é o caminho do Ramba, é um caminho do equilíbrio. Esse Ramba que você está falando é com M ou N? É com M, é o Maimonides. É o Maimonides. O Ramba e o Maimonides da mesma pessoa? É. Ih, agora que eu vi cabeça. É o mestre, né? Não é o aluno. É o mestre. O Ramba, ele é um acróstimo que fala, né? Acróstimo? Sim. De Rabi Moshe Ben Maimon, aí Ramba. Esse aí com M. Um M. Com M. Porque hoje eu li um livro, o Rambam com M. É o Narmanides. Era o Narmanides, que era discípulo e opositor de Rambam. Aí é Narmanides. Entendeu minha Esses dois. cabeça? Entendeu minha cabeça? Um é Maimon e o outro é Naimon. É Narmanides. O que eu li hoje de manhã no livro Foco é Narmanides. Narmanides e Maimonides são as versões latinizadas do nome. Porque o Maimonides, ele é Rabi Moshe Ben Maimon. Ele é Moshe, filho de Maimon. Que é esse aí. E o Narmanides é Narma. Então esse Maimonides, Narmanides, é uma versão latinizada do nome. E os dois têm esse. Eu observei que o Rambam, parecido. mas eu vi que era com N, de Naí. Isso é pela difusão pela Espanha, alguma coisa a ver assim? Assim, Latina. ambos eram. Você viu isso hoje? Eu não tenho certeza se o Narmanides ele era espanhol ou francês, mas alguma região ali da Europa. Mas o Rambam com M, o Maimonides, era espanhol. É espanhol. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha. Porque esse do N é 1500, 1600. Essa É um data. pouco depois. Mas basicamente são bem próximos São um contemporâneos? do outro. Eles chegam a ser, se não me engano, contemporâneos, porque o Narmanides estuda o Maimonides. Só que tem algumas coisas, muitas coisas na verdade, que eles discordam. Porque, assim, em termos gerais, o Maimonides ele vai para uma linha mais racional, mas não no sentido que a gente conhece da palavra, de simplesmente ser um racional e você contradizer tudo aquilo que é espiritual. Não nesse nível de, por exemplo, a escola racional de Descartes, porque Descartes é alguns séculos posterior. Mas é um tipo de racionalista
dentro da filosofia aristotélica, dentro da tradição rabínica. É um cara que leva muito em conta isso. Agora, o Narmanides, ele vai levar mais em conta mais pro lado mais místico. Parece que eu li alguma coisa sobre o Arizon também, uma coisa em relação ao Arizon. E o Narmanides, ele vai pode fazer um pouco uma comparação com o que o Tânia vai falar séculos mais tarde. É uma visão mais racídica, só que antes do racidismo. Mas é uma visão mais antiga, só que se aproxima do racidismo. Só que o Maimônides, o Rambam, ele se torna tão grande, né, que posteriormente ele é aceito até pelos racídicos, por todas as vertentes do judaísmo. Ele é considerado vamos dizer assim, um alarme, um legislador. Alahá, muito da Alahá vem do Shne Torah, que é a grande obra da vida dele. Então, o Rambam, ele é um legislador aceito por todas as vertentes do judaísmo. Ele foi um grande estudioso das leis judaicas. Ele compila as leis. Não é à toa que a numeração dos mandamentos, 613, 28, vem da contagem dele, vem da compilação que ele faz. E as ramificações... Sim. E um dos que mais adentraram na tradição judaica, que mais se aprofundaram na tradição judaica. É por isso que os rabinos falam muito do Ramba. Eles estão ensinando o Ramba. Sempre... Mas ele sempre faz essa pontuação. É Rambam, Maimônides. Rambam, É verdade. Narmanides. Então sempre tem como fonte, né, da Alahá, das leis judaicas. Ele faz aquelas ramificações das leis, já passa aí de mil ramificações que tem no O Tânia é um livro separado, né? o Tânia é posterior. O Tânia surge no leste europeu, ali na Polônia, Rússia, todo esse leste europeu, pedacinho da Ásia, lá da Rússia. Falando nisso, o William falou que vai começar amanhã, né, as aulas. Vou assistir. E o Tânia leva muito em consideração as opiniões do Rambam. E até discute também entre Maimônides e o Narmanides, também tem essas discussões no livro do Tânia. Mas voltando aqui, o Rambam, ele vai deixar muito claro que uma pessoa que não se trabalha é uma pessoa que ela não liga para nada. Assim, em relação a ser moral, virtude, nada. E ela quer adentrar nesses assuntos, ela vai se dar mal. Ela vai trazer mais danos para ela do que benefícios. Porque ela não tem uma estrutura adequada para estudar esses assuntos espirituais se ela não se preocupa nem com o básico, que é você ter uma decência nos seus atos, uma forma correta de se relacionar com os outros, cultivo da virtude. Então tudo isso para o Rambam é muito importante para ela começar no estudo da metafísica, no estudo a gente pode dizer, do estudo da Kabbalah, que ele chamava de metafísica. Então antes de entrar de cabeça na Kabbalah, a pessoa tem que fazer pelo menos o básico, que é saber tratar os outros bem, agir com sabedoria nas situações, se cuidar, cultivar virtudes. Tudo isso é o primeiro passo antes de você querer estudar misticismo, antes de querer estudar Kabbalah. Porque muitas pessoas, até nessa época, por isso que ele adverte, até nessa época, 800 e poucos anos atrás, as pessoas já tinham essa mania, né, de querer pular as etapas, não fazer nem o básico e já querer sentir a transcendência, sentir o algo a mais, e não sabe nem viver. Então primeiro tem que se aprender a viver, aprender a se relacionar com os outros,
aprender a fazer ações práticas nesse mundo, fazer o bem, estudar a Torá, que tem pessoas que querem pular, né, todas essas etapas, ignorar completamente as escrituras e querer estudar o Arizal, por exemplo. Para estudar o Arizal tem que estudar os profetas, porque a base para o Arizal são os profetas. A base do Arizal é a Torá. Por isso que as comunidades judaicas, antigamente, eles começavam a estudar Kabbalah depois dos 40 anos. Tinha essa regra que precisava ser Porque casado. você tem que ter tua família, ter tua profissão. Aí quando você for estudar Kabbalah, você vai entrar em outros níveis de consciência, que ninguém ao seu redor vai ser prejudicado. Saber Alahá, não pular a parte da Alahá, Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch é um livro escrito pelo Yosef Karo, que compila as Alahot, as leis judaicas. Então, todas as leis judaicas relacionadas a todo tipo de coisa, tá no Shulchan Aruch. Ele explica como fazer cada um. As suas ramificações, as principais, os mitzvot principais e as suas ramificações, que são em quantidade muito maiores do que a própria mitzvah raiz. A mitzvah raiz é que nem as leis de Noah. As mitzvot raiz, que são 7, e as suas ramificações, que são cerca de 66 ramificações. Então, assim, nas 613 mitzvot, tem as suas ramificações, que passam de 1000, que são todas compiladas no Mishneh Torah, que é a obra a maior obra do Maimonides, que ele leva quase a sua vida toda para escrever. Ela é dividida em 14 partes. Dentro do Mishneh Torah tem até, por exemplo, quantos metros você pode fazer a prece, a reza, afastado do banheiro, por exemplo. Então são bem detalhistas. Essa questão, né, de locais de impureza, a gente rezar não dá nada. Isso é muito forte. Então, se tem essa importância de trabalhar trabalhar na sua comunidade, trabalhar no seu grupo, para você querer o algo a mais, querer se aprofundar na algo transcendente, na metafísica. Enfim, primeiro é preciso ter as bases, não pular as etapas, senão a pessoa ela só se dá mal. O Eduardo está falando sobre base e, assim, no geral, parece que a vida da gente nesse conjunto aí, porque vindo para o mundo material, um exemplo, aí um professor tinha falado por que muitas pessoas não conseguem ter um resultado num concurso público, um exemplo. Ele estava explicando, porque existe uma base. O cara só consegue fazer quando ele trabalha muito bem o básico. Às vezes a pessoa quer galgar lá em cima, não, é o básico. Aprender bem, fazer muito bem o básico. Então a gente vê que é na esfera de uma totalidade da vida, né? Sim, exatamente. É o básico. Importantíssimo. Aí tem os ortodoxos que não podem falar o nosso nome do Eterno por causa do banheiro. Se tem. De acordo com a Alahá, tem uma distância aí que é permitido. Vocês sabem uma distância? Assim, para prece, no Mishneh Torah são 2 metros, segundo o Rambam. 2 metros do banheiro, você pode fazer a prece. Agora tem vários outros Para detalhes. fazer o Netilat Yadai, você não pode andar mais de 2 metros quando levanta da cama. São milhares de. Desculpa, Samanta, eu queria que tu mandasse. Que não é embora para falar. Pra mim. Não. Manda no meu privado para fazer de manhã, porque eu só faço só uma partezinha. Eu tenho que escrever também. Então, continuando aqui no texto, quando vier a compreender as premissas verdadeiras e corretas e souber conhecer as regras do silogismo e da demonstração e conhecer os caminhos de se precaver contra os erros da mente, então poderá abordar a pesquisa sobre este assunto.
Não deverá tirar conclusões de acordo com a primeira opinião que lhe vier, nem deixar seus pensamentos dirigirem-se imediatamente para o conhecimento de Deus, e sim deverá ter humildade e resguardo, e parar e avançar de pouco em pouco. Foi neste sentido que Moshe escondeu sua face, pois temeu olhar Me'ahabit para Deus. Além do sentido literal que o versículo indica, a referência em olhar a luz que se revelava, e não que seus olhos percebessem Deus, que é exaltado e elevado acima de qualquer imperfeição. Moisés é elogiado por isso, e Deus emanou sobre ele sua benevolência e bondade, tanto que foi dito sobre ele que contemplou a temunat de Deus, a figura de Deus. E os sábios disseram que isso foi uma recompensa por ele ter ocultado sua face no início e não olhar para Deus. Aqui o Rambam ele fala sobre o cuidado, a humildade em se trabalhar nesses assuntos. Não tomar as primeiras ideias como algo já correto e verdadeiro. Você começa a estudar esses assuntos, mas tem que ser bem precavido. Tem que ter a humildade de que você, de uma hora para outra, não consegue adentrar a essência daquilo. É você estudar, parar, refletir, trabalhar aquilo e ir de pouco em pouco. Muitas vezes a gente tem a mania de querer... a gente vê uma coisa, estuda e já acha que é um perito naquilo, que já entende daquilo. Mas não existe profundidade nenhuma, a gente está na superfície. Mas aquele assunto é tão elevado, tão sublime, que a gente já tem contato com a superfície, a gente já acha que Tá sabendo demais. a gente entrou na essência daquilo. É o ego, né? De achar que a gente tem toda a capacidade já de absorver todo aquele conhecimento elevado. Mas não é assim que se estuda, é com humildade, é sempre se colocar no seu devido lugar. Então sempre tem em mente que a gente sabe muito menos do que a gente não sabe, ou seja, tem muito mais coisa que nós desconhecemos do que aquilo que conhecemos. O que a gente conhece é só um pinguinho d'água, o que a gente desconhece é uma fonte infinita. Então sempre ter cuidado no estudo da Kabbalah, no estudo da sabedoria divina. Mas os nobres dos filhos de Israel não se contiveram em extrapolar em seus pensamentos e perceberam a divindade, porém de uma maneira imperfeita. Portanto, foi dito sobre eles, e viram o Deus de Israel, e sob os seus pés, etc. E não meramente, e viram o Deus de Israel, pois isto foi dito não com outro intuito, senão de criticar a visão deles, e não para descrever como viram. É uma crítica à forma desta visão e a toda a corporeidade incluída nela, como consequência inevitável por terem se precipitado antes de chegar à perfeição, e por causa disso mereceram a destruição. Moisés, que a paz esteja com ele, intercedeu em favor deles, e assim a punição deles foi adiada até serem queimados em Taverá, em Números 11, 1-3. E Nadav e Avihu serem queimados no Oled Moed, tenda da reunião, conforme transmitido na tradição verdadeira. Aqui ele está falando sobre o Midrash Bamidbar Barabá 15:24. E assim foi a respeito deles, e ainda mais se deve ser em relação a nós que somos inferiores e aqueles que são inferiores a nós, e que devemos nos dedicar e nos ocupar nos aperfeiçoamentos preparatórios e ao aprendizado dos princípios preliminares, que purificam as percepções impuras, ou seja, os erros. E só então poderemos contemplar a presença da santidade divina, conforme foi dito. Santifiquem-se também os sacerdotes, que chegam ao Eterno, para que o Eterno não se lance sobre eles.
Êxodo 19, 22. Salomão já prescrevera uma grande precaução ao ser humano que deseja chegar a este grau, dizendo alegoricamente e como advertência: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Eclesiastes 4, 17. O que quer dizer assim, guarda o teu pé? É guardar a língua? Guardar o seu pé, que ele fala aqui, é a gente ter esse cuidado de não se precipitar dentro desse conhecimento divino. É não fazer como Nadav e Avihu, que quiseram oferecer o fogo, que foi considerado fogo estranho. Isso simboliza alegoricamente que se a gente entrar com tudo dentro da sabedoria divina, sem ter as bases para isso, sem ter o vaso preparado para isso, para receber dessa forma, isso se torna destruição. Então, é como Nadav e Avihu, que foram mortos. Então, essa forma alegórica ensina para a gente cuidar do que tem que se ter. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Dessa banalização da tal da Cabala, toda a banalização a respeito desses caminhos espirituais. As pessoas que, sem ter preparação alguma, querem estudar sobre os Mazalot, sobre anjos, sobre como botar pedras, sobre como ajeitar as coisas que estejam em relação aos astros, às constelações, enfim, tudo esse querer adentrar neste misticismo, nessas coisas que mal compreendem. Então as pessoas trazem mais mal para si do que se elas sequer entrassem nisso e ficassem no básico. Então, assim, a pessoa se ficasse no básico, aprendendo realmente, seriamente, ao invés de querer trabalhar com essas espécies de adivinhação do futuro, todas essas coisas que tem de cabala, de misticismo, esoterismo, enfim, tudo isso, segundo essa visão do Rambam, é uma grande tolice. Então, esse é o guardar o seu pé quando for. Também não é bem só que às vezes tem um judeu ortodoxo, ele quer estudar Kabbalah, ele chega num cabalista lá em Jerusalém, eu ouvi essa história. Ele chega num cabalista, eu quero aprender com o senhor. O cara olha para ele e fala, não. Então assim, até judeus ortodoxos, para estudar com cabalista de verdade, às vezes eles são reprovados. Por quê? Não querem. Oi? Porque o rabino, ele vai, o cabalista, ele vai identificar que aquela pessoa, ele identifica na alma dessa pessoa que ela não está pronta para receber esse tipo de coisa. Ela não está pronta. Porque existem pessoas que têm um chamado para prosperar, para trabalhar, para prover sustento para sua família e para outras famílias. Então, se esse tipo de pessoa que tem a missão da alma dela é prover sustento, trabalho, enfim, ele tem que prosperar para abençoar muitas pessoas ao seu redor, se ele se entregar nesses estudos de Kabbalah, ele vai se desconectar da materialidade. E aí ele vai violar essa missão dele. Por mais que o ensino de Kabbalah seja algo espiritual, se a minha missão for focar nas coisas materiais para prover sustento aos outros, eu não posso ir contra isso. Exatamente. Imagina se um pai de família, por exemplo. Cada um tem uma missão, né? É isso, cada um tem uma missão. Habilidade também. Imagina se um pai de família que é responsável pelo sustento da sua família. Ele tem que estar ali junto com a sua família. E ele decide abandonar tudo para estudar Kabbalah, para se isolar com um mestre, estudar. O que vai acontecer com a família dele? Passar quando você não tiver coragem de trabalhar. Então, qual o bem que ele está trazendo para aquilo que é mais próximo dele, que é a sua família? Ele acontece muito isso. Estar junto da sua família, prover o sustento, estar perto, prover amor, enfim, todas essas relações, ou se separar de tudo e querer buscar simplesmente transcendente e esquecer daquilo que está ali, próximo a ele. Então, tem que se agir com sabedoria em todos os caminhos. O pé na terra, né?
É porque o judeu, quando ele estuda Kabbalah, o estudo da mente do judeu não é isso aqui que a gente faz aqui. A gente lê, a gente fala de Kabbalah, mas estudar Kabbalah não, é uma internalização. O Rabino Meir, que mora lá em Jerusalém, ele é um grupo do Rav Moshe. Ele diz que existe um grupo de cabalistas que todo dia, é grupo de cabalistas, todo dia, às 3 horas da manhã, eles se reúnem lá na capela de Macpela para rezar e estudar Kabbalah, até às 6 horas da manhã. Todo dia? Todo dia. Eles vão lá 3 horas da manhã. Deve ser um meniano, né? Ué? Deve ser um meniano. Sim, é um meniano. Só que assim, é um grupo de cabalistas, eles vão lá na capela de Macpelá, ficam lendo o Zohar e orando, estudando, né? Estudando o Kabbalah, até 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, eles fazem as rezas e cada um vai para o seu trabalho, cada um vai para a sua vida. Tá entendendo? Mas todo dia, às 3 da manhã, eles estão lá, fielmente. E aí ele foi uma vez lá e se reuniu com eles. Quem, Moshe? Não, o Rav Meir. Meir. Foi lá uma vez, se reuniu com eles e tal. Moshe. Só que assim, para você ter acesso ao grupo, alguém tem que te indicar. Não. É chegar lá, é a ver. É uma disciplina rígida, porque tem que dormir bem cedo para dar as 3 horas. Não, e você tem que E estar ainda ali. trabalhar durante o dia. Não, mas você tem que estar ali compenetrado naquela atmosfera. Então, Kabbalah não é brinquedo, cara. Tem gente que mistura, entendeu? Mistura Kabbalah com outras crenças. Nós, Profano o sagrado. Só um minutinho, assim, rapidinho. Eu tenho um amigo meu que assim que ele entrou no judaísmo, ele já saiu já. Ele é muito assim, exagerado e quer passar a vez dos boi com Fica falando do bairro. aquele ditado. Aí ele comprou o Zohar, aí ele falou que estava ficando doido. Ele falou, olha, eu não entendi nada. A minha cabeça deu um vira-volta tão grande. Olha, o barbeiro queria falar, não quero nem tocar nele. sem ter preparação nenhuma. Quem tem preparação já é difícil entender É o Zohar? difícil. O Zohar. Assim, é melhor você ler o Zohar comentado, que são comentários dos sábios para você. É o que a Beth tem? A Beth é um Zohar aí. Esse Zohar aí é um comentário. É o comentário. Um comentário do Zohar. Assim como aquele Você vai fazer do como? Lightman também é um comentário. E até no comentário é difícil também, o comentário não entrega tudo assim de mão beijada não. Tem que ter bastante concentração. Você já leu aquele livro no Balinha Kaplan? Aquele roxinho, Meditação Cabalística? Tem lá. O que vocês acham dele? É uma coletânea de estudos que são várias histórias, né? Eu quero comprar esse do Areia Kaplan. O Areia Kaplan ele tem uma linha cabalística, porém ele é parecido com o Rambam. Ele é mais. O jeito dele É mais raciocinar, natural. o jeito dele investigar as coisas é parecido com o Rambam. Cientista, né? Uma forma mais assim, bem perspicaz de você primeiro argumentar, buscar todos Técnicas. todos os argumentos para as proposições. É você não dar brechas na base daquele argumento. É você investigar todos os ângulos Conceitos, né? daquele assunto. É igual o Rambam faz, ele é bem assim, ele vai bem no fundo mesmo. Ele é crítico. É que ele fez traduções também do Sefer Yetzirah, também tem o nome dele. E esse mais, o roxinho ali de meditações, eu fico pensando assim, é uma tradução ou Meditações e a imortalidade da alma. Ah? O nome do livro é Meditações e a imortalidade da alma. É isso? Não, meditações cabalísticas, eu acho, né? Aquele mais roxinho, é meditações. Meditações Kabbalah. Não, meditação cabalá, olha aqui, ó. Essa aqui, quando eu ver uma vez. Uma antiga. E outra coisa também que é muito importante no estudo que o Rambam faz é que, além da preparação para essa base, o cultivo das virtudes, das relações, o cultivo em você para ter uma preparação, ele vê que essa preparação ela é o que desbloqueia
ela é o que tira do caminho do intelecto ativo, a sua conexão entre você e o Criador. É meio que isso limpa o canal entre você e o Criador. Esse cultivo das virtudes, ela faz essa luz do Criador não ficar turva. Porque a própria limitação, ela não vem do Criador, ela vem do receptor. Então, para o receptor, para nós, termos uma conexão com o Criador, enxergar, nos aproximarmos dele, é preciso desobstruir as incapacidades da própria pessoa, do nosso próprio ser. O Criador, ele não muda. O Criador, o intelecto ativo, ele sempre está doando. O Rama, ele diz que o cultivo das virtudes, do intelecto, das maneiras, da moral, ela faz essa limpeza do canal. Ela retira esses bloqueios que tem entre o Criador e você. Então, ela corrige os atributos do próprio receptor, ou seja, os nossos atributos. Então, o corrigir interno nosso, o corrigir do nosso vaso, é o que revela o Criador. Então, por isso que é tão importante esse trabalho dentro de si, o trabalho com as relações. Porque se a criatura ela tá num estado onde ela tem vários ticuns, elas têm vários ticunim nela que ela precisa corrigir, e ela quer conhecer o Criador sem corrigir esses ticunim, sem fazer esses concertos, é como que essa luz ela vai estar turva. Ela não vai sentir o Criador por causa da sua própria limitação. Então, esse corrigimento, esse corrigir na criatura, ela abre os olhos. É aquilo que a gente viu no início do livro, que eles tinham olhos, mas não viam, ouvidos que não ouviam, olhos que não viam, ouvidos que não ouviam. Isso quer dizer que o modo como a pessoa percebe o mundo depende dos seus atributos, depende da sua correção. Como ele vai sentir o mundo, como ele vai se conectar com o Criador, depende do que ele corrige em si. Porque é muito pessoal, é muito individual mesmo, né? As mudanças só existem em nós. No Criador não. O Criador não existe mudança. Ele já é eterno, ele é imutável. E assim, do que você está falando, eu acredito que o orgulho, a vaidade, a soberba, deve ser algo impeditivo do ser humano ter uma conexão com o seu Criador. Não sei, eu acho que é uma luz. Eu acredito que seja. É exatamente isso. É como se fosse muro. O ego, a percepção somente de si, que ignora os outros, tudo isso são empecilhos que separam a pessoa da divindade. Como se fosse um muro, né? Numa linguagem mais forte esse, aproximada do Maimonides, ele diria que é uma desconexão entre o intelecto ativo e o intelecto passivo, aquele que recebe. Então, em termos mais aristotélicos, seria isso. Para a pessoa se conectar com a sabedoria divina, é preciso ela estar em sintonia. Igual um rádio, para captar as ondas de rádio, ele tem que estar na sincronia para ele captar aquelas ondas. Senão aquelas ondas são simplesmente invisíveis, não fazem diferença alguma. Então, o Criador, ele está sempre em ato, ele está sempre agindo, o tempo todo. O que impede da gente sentir, o que impede da gente se aproximar, são as nossas próprias limitações. Então, tudo que nos separa do Criador parte de nós. Então, por isso que o ser humano é o objeto de trabalho. Falta de mentalismo. O ser humano é o objeto de trabalho. Meditação, mentalismo. É trazer isso para o mundo. Por isso que o ser humano, ele muda tanto. É por isso que ele, uma hora, ele se sente bem, outra hora ele se sente mal. Outra hora ele está bem, aí surgem outras coisas que começam a
fazer mal para essa pessoa. Ela nunca fica num estado de completa... equilíbrio, né? Assim, como se fosse um intelecto ativo. Ela nunca fica num estado ativo, recebendo. Ela sempre fica numa ondulação. Ela sempre fica num estado de escuridão, num estado de mais revelação, escuridão e assim por diante. Por isso que a vida é tão trabalhosa, é tanto trabalho. Quando a gente acha que superou uma coisa, surge outra. O externo, né? O externo tira essa condição de equilíbrio, né? Manter-se equilibrado é muito difícil. Às vezes o interno também. O interno às vezes é até mais complicado ainda. Sim, o externo afeta o interno e aí o interno afeta o externo. Por isso que a meditação ela é o ponto mais importante da espiritualidade, porque ele te ensina a você observar o teu próprio interior. É quando você para de se conectar com tudo, porque a gente não observa a gente mesmo, a gente só observa as coisas, né? Agora, quando você medita, não, você para, você se desconecta do que está fora e você consegue assistir os seus pensamentos. Silencia a mente, né? Você se torna um observador de si mesmo. Uma coisa que eu vi hoje que é bem interessante, assim, que caiu assim, uma luzinha, que a gente tem que se focar no que é dever. Se a gente não se focar no que é dever, a gente sai, né, fora do senso de prioridade. Exatamente. Então é um trabalho contínuo. Estar em equilíbrio é mais difícil do que estar desequilibrado. Estar desequilibrado é o nosso estado. É só não fazer nada. O nosso estado normal. A gente sempre está com algum problema para resolver, alguma coisa interna ou externa. Então chegar ao equilíbrio é realmente mais difícil. Às vezes é mais fácil se entregar a um dos dois extremos do que atingir o equilíbrio. O equilíbrio é o mais difícil. Porque a gravidade ela sempre vai puxar para baixo. Vai pender para ou você vai totalmente para um lado, você larga tudo e vive igual um animal, ou você se ressente com o mundo totalmente e busca fugir do mundo. Então, as duas espécies, os dois caminhos são duas espécies de fuga. Então, é difícil lidar com o mundo. Continuando o texto, volto para completar o que comecei a explicar, dizendo que os nobres entre os filhos de Israel, além das falhas incorridas em suas percepções, eles se perderam também em suas ações e se inclinaram às coisas corporais pela perturbação de sua percepção. Por isso foi dito que eles viram Vaier, Rezu a Deus, e comeram e beberam. Êxodo 24, 11. E a continuação do versículo é: e debaixo de seus pés, como a obra da pedra de safira. E isto será explicado em alguns capítulos deste tratado. Aí vai ser explicado na primeira parte, capítulo 28. Em suma, tudo o que pretendemos estabelecer é que toda vez que os verbos reiar, raziar ou cabatar são empregados nesse sentido, trata-se de uma percepção intelectual e não de visão ocular, pois Deus não é um ser que possa ser percebido pelos olhos. Contudo, se a pessoa for limitada e não quiser alcançar este grau a que nós aspiramos, que se eleve e venha interpretar essas expressões citadas neste assunto como percepções sensíveis de luzes criadas, sendo anjos ou outras coisas, não há dano nisso. Ou seja, aqui ele fala, não há dano nisso. Se a pessoa ficar num nível que o Baal HaSulam chama de o caminho público, que é a fé, podemos dizer assim, a fé de Israel, o caminho de todas as pessoas dentro de Israel. Ele falou que não há dano nisso, porque esse é o caminho das massas, é o caminho comum. Agora, se a pessoa quiser, e além disso, se a pessoa quiser se aproximar do Criador, quiser conhecer e sentir a espiritualidade de uma forma mais próxima do Criador, quiser se aproximar do Criador, em similaridade de forma, ser um só com o Criador, aí ela tem que ir além disso. Ela tem que ir além das percepções sensíveis.
é como que esse caminho aqui fosse o caminho da Allahá, o caminho dos bons costumes. O caminho da religião, né? O caminho da religião. Ele fala que não há dano nisso, se a pessoa quiser. Mas se ela quiser uma conexão com o Criador, uma conexão mais próxima, uma elevação espiritual, aí ela não pode se prender somente às percepções simplórias dos textos, por exemplo, dos profetas. Mas ele já tem que ter uma familiaridade com a religião, né? Sim. Já tem, para ir além, eu preciso para ir além, a pessoa já tem que ter um certo domínio sobre o caminho básico. Mas hoje em dia é o contrário, né? A pessoa quer pular o caminho básico e ir pro... Quer falar que é cabalista, mas não sabe fazer uma reza ali. Aí quer pular exatamente o que ele está falando aqui. Que é uma escada, que é um caminho de subida. Não se tem como pular o primeiro degrau. E, assim, aqui ele fala sobre metafísica. Umas aulas atrás eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida sobre metafísica. Eu tenho. Tem dúvida sobre a metafísica? A metafísica que ele traz aqui, ele está falando sobre o assunto espiritual. A metafísica aqui é no sentido mais antigo da metafísica. Metafísica é além da física, além da... A física é a natureza, a tudo aquilo que é visível. É o sobrenatural. A metafísica é tudo que está além da física, aquilo que é transcendental. Aquilo que é transcendental aos sentidos corpóreos, é transcendental à lógica, como conhecemos no mundo. Isso que ele se refere aqui à metafísica. Lembrando que essa metafísica aqui é a metafísica do século XII. Posteriormente, a metafísica vai ganhar um sentido mais profundo, que tem um tempo atrás eu li num livro falando sobre a metafísica, que a nossa percepção do mundo, ela é metafísica, querendo a gente ou não. Mesmo para o mais racional do ser humano, ele ainda não conseguiu superar a visão metafísica do mundo. Mesmo na era da ciência e da técnica que nós vivemos a era da técnica, a era do utilitarismo das ciências. Mesmo assim, ela ainda tem a base metafísica por trás disso. A relação de nós com os outros, a relação de nós mesmos, de nós com nós mesmos, é uma relação metafísica. Só que qual o sentido metafísica, qual a diferença dessas duas coisas? O que ele está falando aqui é no sentido mais simples, é a metafísica como espiritualidade, aquilo que transcende a matéria. Na metafísica posterior, os filósofos eles vão fazer uma análise mais profunda, que a metafísica é a forma como você enxerga o mundo e até a relação de subjetividade, essa percepção interna que nós temos de nós mesmos, como se tivesse um espaço existente dentro de nós, é uma visão metafísica. Esse espaço é um espaço metafísico. Essa coisa que existe dentro da nossa consciência, essa relação do ser humano com a sua consciência é uma relação metafísica. E os filósofos tentaram romper essa relação no século XIX e não conseguiram romper totalmente. Enfraqueceram a metafísica, mas a metafísica ainda hoje existe, no século XXI. Mesmo no século que nós vemos que é da técnica. Toda a nossa vida gira em torno de uma produtividade. Todo ser humano tem uma utilidade. Então nós vivemos segundo esse modelo. É um sintoma da era moderna, apesar da metafísica não ter aquela força que tinha na Idade Média, ainda, como na linguagem do Nietzsche, ele fala que ainda vivemos nas sombras de Deus, Deus como uma universalidade dos conceitos da metafísica.
Mas isso é mais um assunto filosófico. Foi só para dar um parêntese, para a gente entender o que ele está falando aqui e o que ele não está falando. Então é bom a gente ter um bom entendimento das palavras. Tem até para a gente encerrar, tem uma parte que eu vi, um capítulo muito interessante do filósofo sul-coreano, que ele fala que como nós enxergamos o mundo, nós vivemos no planeta Terra de uma forma poética, nós vivemos de uma forma metafórica, vivemos de uma forma metafísica o mundo. Então é muito difícil desprender essa visão ocidental, porque o ser humano vive sobre a Terra de uma forma poética. Nós damos sentidos a todas as coisas que acontecem a nós. Nós pegamos um universo que, a princípio, teoricamente, fora de nós, ele não pensa, ele não age conforme nenhuma intenção, nenhum significado, e nós pegamos essas coisas e damos um significado para eles. Nós damos uma relação, e olha como isso é forte. Nós, enquanto humanidade, achávamos que uma estrela cadente passando no céu, ou uma explosão de uma supernova no céu mudaria o destino da humanidade, que um planeta se alinhando com o outro exclusivamente mudaria o destino humano. Ou seja, nós nos colocávamos, e nós colocamos até hoje, como o sentido do universo. Isso aqui é viver de uma forma poética sobre o mundo, viver de uma forma metafórica, como se tudo fosse símbolo. Então a lua, o sol, a terra, todos eles são símbolos para nós. Então isso que faz do ser humano uma coisa única, que é o único ser que dá realmente o sentido poético para as coisas. Imagina, o sol está lá, não faz ideia, não tem consciência, não faz ideia que o ser humano existe, mas o ser humano coloca o sol como um posto ali para a existência do ser humano. Então ele se coloca como centro do mundo. A ciência tentou tirar o ser humano do centro do mundo com o heliocentrismo, com todas essas revoluções científicas, mas ainda não conseguiu, mesmo com todas as revoluções científicas. Talvez seja uma forma que nós vivemos hoje, que é uma forma que é a única forma que nós conhecemos de viver no mundo, que é essa forma. Aí tem uma parte que ele fala, a Terra esférica não é uma metáfora, o planeta Terra não é uma metáfora, o sentido de planeta, o sentido de Terra é uma metáfora. Então tudo pra gente é carregado de símbolo. Então eu acho isso muito interessante a gente pensar um pouco sobre isso, para finalizar nossa aula. Já está acabando. Muito bom. Amém? Obrigada, Cláudio. Cada vez melhor. Vamos lá.